Vamos começar, né, gente? Bom, boa tarde a todos que estão acompanhando o webinar aqui do Felsberg Advogados. Esse webinar é o terceiro da nossa série e ele toca no tema do Sistema Financeiro Nacional e das recentes medidas que a Autoridade Monetária Brasileira tomou no sentido de injetar liquidez no mercado. Como convidados, a gente tem 3 pessoas super atuantes no ecossistema de fintechs. Vou começar a apresentá-los para quem não conhece. Primeiro, começando pelo Fábio Lacerda, que é economista e professor e tem uma vasta experiência aí em supervisão bancária, né, uma carreira pública toda voltada para esse tema. A Ingrid Bart, que é diretora executiva da B Fintechs, também fundadora da Linker, que é uma fintech. E temos o Luiz, que é gerente jurídico da Acreditas, que hoje é a principal plataforma online de crédito com garantia no Brasil. Obrigada, gente, pela disponibilidade de vocês de falar com a gente nesse webinar super relevante diante do quadro que a gente está vivendo. Então, eu queria agradecer em nome de todo mundo aqui do escritório. Bom, eu sou a Fernanda. Juntamente com a doutora Graça Pedretti, nós somos responsáveis pela área de meios de pagamentos, fintechs e bancário aqui do escritório. Então, sintam-se, por favor, muito agradecidos com a presença de vocês 3 aqui. Bom, eu queria começar dando um pouco do panorama do porquê a gente fez esse webinar, né, esse tema. Não poderia ser mais relevante esse tema, dada a crise econômica que a gente está vivendo, e que, diferente da crise do subprime lá em 2008, que começou com a falência de algumas instituições financeiras relevantes, essa é uma crise diferente. Nós estamos vivendo uma recessão econômica decorrente de um impasse na saúde pública. Então, um dado inconteste dessa crise é um vírus que tem um poder de disseminação uma carga alta e que fez com que a maioria dos países ocidentais tomassem medidas de lockdown total. O que é que significa? Significa que todos nós estamos em casa hoje e não podemos sair e não podemos consumir e fazer a economia girar como ela normalmente estava girando até um mês e meio atrás. Diante desse cenário, a gente tem, de um lado, 2 polos desse debate. De um lado, o isolamento, do outro lado, a recessão econômica. Diante desse quadro econômico, a maior parte das autoridades monetárias no mundo tomaram uma série de medidas para tentar injetar liquidez no mercado e desembolsar o crédito. No Brasil, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional também foram nessa toada e desde o início do lockdown, em 17 de março, aqui em São Paulo e na maioria dos estados do Brasil, a gente viu mais de 10 resoluções do Bacen e do CMN com esse intuito, né? Flexibilizar algumas regras de provisionamento, reduzir percentual de depósitos compulsórios e uma série de medidas de caráter técnico que envolvem especificamente o setor financeiro a fim de desembolsar esse crédito. Então, a primeira pergunta que eu vou abrir esse webinar e que vai ter espaço para todo mundo que está aqui assistindo também perguntar, é a pergunta que dá tema ao webinar, né? Eu queria ouvir de vocês, Fábio, Ingrid e Luiz, como vocês acham que as startups de tecnologia financeira podem vir ajudar a destravar esses mecanismos de transferência de renda, ou seja, como essas linhas de crédito emergenciais criadas em função da pandemia da Covid-19, como essas startups podem ajudar ao dinheiro chegar na ponta. E aí, da Ingrid, eu queria ouvir especificamente um pouco sobre essa proposta que o mercado apresentou ao Ministério da Economia sobre a figura do correspondente digital, e do Luiz também um pouco como fintech que está nesse segmento de crédito. Obrigada, gente. Quer começar, Ingrid? Ladies first, Ingrid, você começa. Eu falo bastante, gente. É perigoso deixar eu começar, você sabe, né? Mas, enfim. Vamos lá. A gente entende que a situação é super delicada. Independente
do que está acontecendo com relação à pandemia em si. Eu costumo falar que hoje, mais do que nunca, a gente está com os nossos problemas estruturais expostos. Não só a questão de acesso ao crédito em si, que está sendo disponibilizado, mas a própria bancarização. Então, hoje, infelizmente, a gente está sofrendo na pele um problema que não deveria existir, na minha opinião, que é o acesso a serviços financeiros simples, como acesso a uma conta. E aí isso vai atrasando os outros acessos, como, por exemplo, o acesso ao crédito que está sendo disponibilizado. No meu ponto de vista, o que as fintechs, as startups de serviços financeiros, muito bem colocado, elas podem ajudar, e é o que, de fato, a gente mandou de sugestão para os reguladores, Ministério da Economia e demais agentes atuantes, é utilizar a tecnologia que as fintechs têm para acessar cada vez mais os públicos que estão sendo impactados. Ou seja, hoje a fintech ela já nasce 100% digital. O onboarding de uma fintech, o cadastro, o processo de cadastro, muitas vezes é em minutos, no mesmo dia, para você criar uma conta de pagamento, coisas do gênero. Até uma checagem mais profunda, a fintech pode ajudar, porque, de novo, ela já nasce tecnológica, ela já nasce conectada via API, com vários birôs que podem facilitar toda essa análise que a gente está vendo que está atrasada. Então, o primeiro grande ponto de ajuda das fintechs é a parte de tecnologia. Fora que, pelo fato de ser tecnológico, de normalmente ter um aplicativo ou acesso web 100% digital, hoje o serviço de uma fintech ela pode chegar a lugares que muitas vezes não tem agência bancária, ou então a agência bancária é uma única agência bancária que é disputada por todo mundo, que acaba comprometendo o que está todo mundo recomendando, né? O isolamento, o distanciamento. Então, pelo fato de ser tecnológico, e hoje a gente tem uma capilaridade maior de acesso a smartphone, a um celular, as fintechs elas podem ser usadas como uma ponte entre tudo que está sendo, todas as medidas que estão sendo veiculadas, que estão sendo criadas, e até uma parceria com as instituições financeiras tradicionais. Então, a ideia é se utilizar daquilo que a fintech tem de melhor, que é essa tecnologia, esse acesso, essa capilaridade, que muitas vezes é difícil no ambiente físico, essa facilidade de checagem de informação, toda essa inteligência que a gente já tem, já construiu, em prol do benefício público, em prol do impacto social nesse momento. Então, eu acho que, de maneira bem geral, é nessa linha que a gente está se posicionando, é nessa linha que eu acredito que as fintechs conseguem ajudar. Legal. Luiz, quer complementar aí? Claro. Primeiramente, obrigado pelo convite. A gente estava conversando um pouco antes, né? Mas acho que assim as fintechs elas têm um lado bom além dessa parte tecnológica do onboarding, e não só fintechs, mas também instituições financeiras não tão grandes, né? Elas têm um foco muito em B2C, né? Não que sejam todas, mas bastante, né? Que às vezes você pega um país como o Brasil que tem 1/3 da população que é desbancarizada, né? Você não acessa ela com grandes bancos apenas, né? Você precisa de instituições menores que às vezes atuem com essas pessoas menores, né? Que aí eu não vou entrar em todas as medidas econômicas, mas né, muitas foram pensadas, né, para um faturamento de pequena, média e grandes empresas, mas tem toda uma gama de pessoas, né, que estão fora, né, que não faturam 360 mil, né, ou mais que isso, né? Então que são pessoas que têm relacionamento às vezes não necessariamente com bancos, né, mas às vezes com uma instituição financeira, uma cooperativa de crédito ou como fintechs, né? Ou acreditas mesmo, né, para quem não sabe, a plataforma de empréstimo com garantia, né? A gente faz garantia de automóveis, de imobiliários, né? E também consignado. Então, basicamente, o foco é B2C, né? Nesses 3 produtos. E eu vejo como um desafio, que eu estava até comentando com eles antes, né? Que eu tenho trabalhado com
nessa área mais de privacidade desde 2017, quando eu estava antes da crise no Gympass. Eu atuava, quando o jurídico ainda era único, não estava regionalizado. A gente já, nas demandas com as empresas da Europa, já começou essa discussão em 2017, entrar em vigor em 2018. E é muito claro como as empresas, e isso se refletiu aqui também na entrada em vigor da LGPD, começaram a se adaptar para isso, né? E acho que esse mesmo conceito que tem, e também que deu origem ao Open Bank, né, de que o dado é do cidadão, né, do cliente, então você pode talvez portar de uma empresa para outra, e esse é um pouco o conceito de Open Bank que muitas fintechs também defendem, né? De você, não é o dado, né, de um banco X ou Y, ou da instituição financeira X ou Y, e sim o dado daquele cliente, e você escolhe para onde você quer plugar. Eu acho que é um bom momento para a gente pensar em como que trazer isso, transplantar isso, e aí a LGPD é super importante também, para o setor público, né? E como o setor público pode interagir com o setor privado, né? O dado nosso, né, como cidadão, ele não é da Caixa, do FGTS ou do INSS, que são três cadastros distintos hoje que não se comunicam. Ele é o dado daquele cidadão, e como criar uma identidade, né? E aí você pega a Lei de Liberdade Econômica e a MP mesmo recente, ela permite que você formalize da forma que quiser eletronicamente, né, num período de pandemia que você não pode ter aglomeração, mas para entes públicos você demanda ICP, né? Que ICP no Brasil a gente tem 210 milhões de pessoas, 5 milhões em ICP. Você basicamente excluiu quase toda a população brasileira de acesso a serviços digitais de órgãos públicos num período que você precisa de acesso ao cadastro público para receber medidas de emergência, né? Então, repensar um pouco, e é uma coisa que o Ronaldo Lemos fala, né? Essa nossa identidade digital, né? Que eu saiba, tirando diretores de algumas empresas que precisam assinar, né, pelo ECPF, advogados e contadores, ninguém mais tem ICP, né? E aí a gente está falando de um custo anual de R$200 que se renova, que quem vai ter, né? Se a pessoa, né, vai pedir um auxílio, né, mensal de R$600, ela não vai ter um certificado digital, né? Então, repensar um pouco como que isso é feito. Acho que é um bom momento, e as fintechs hoje, ou com a tecnologia de fazer isso de outra forma, ou de já aproveitar quem tem cadastros, às vezes, né, de ser um braço no instrumento público que eu vejo que a gente poderia ser utilizado, né? De já ter todo esse Know Your Client feito, né, o onboarding desse cliente, ele já tem uma conta, não necessariamente uma conta corrente, mas às vezes ele tem uma conta digital, uma conta de pagamento, né, a gente tem os dados dele e poderia ser utilizado para ele receber onde ele escolha, né, porque no final, se ele tem esse direito como cidadão, ele pode escolher também onde receber, né, por que ele precisa só receber num canal que precisa de uma cópia autenticada, né, um original da certidão de nascimento, né, e N burocracias num período que você não pode ter ninguém recebendo, né? Então, acho que é um período importante. Não, a gente vai voltar repensar nesse ponto em relação à cidadania financeira, né? E como o cidadão pode acessar essas plataformas. Mas daí, Fábio, eu queria te ouvir agora especificamente, porque em outras oportunidades a gente já pôde conversar com a grande maioria dessas fintechs, elas estão hoje numa zona cinzenta, né? A gente sabe que a maioria delas hoje não é regulada pelo Banco Central, porque a maior parte não atinge os critérios de volumetria para serem reguladas, enfim. E aí eu queria te ouvir que, ao mesmo tempo que eu sei que lançar a mão da tecnologia que as startups trazem, as fintechs trazem, é um asset, eu queria entender também, do outro lado, como é difícil também para o regulador supervisionar essas empresas, já que elas não estão sobre o guarda-chuva da regulação. E aí eu queria te ouvir especificamente sobre isso também. Tá. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Ainda bem que você colocou esse também no final da sua pergunta, que me dá oportunidade de discutir algumas outras coisas. E já começa que essa é a minha primeira intervenção. Quero, de fato, começar agradecendo a todos os que nos acompanham e que nos acompanham de casa. Nós estamos num período de guerra. O nosso inimigo público número 1 é o bendito do coronavírus. Eu tive a infelicidade de ter um familiar que faleceu por conta de Covid-19. A gente sente na pele o quão isso é sério. E eu parabenizo todos aqueles que nos acompanham de casa, porque infelizmente hoje o isolamento social ainda é a nossa principal arma contra esse inimigo comum.
tá? Vai chegar um tempo em que a gente vai ter vacina, em que a gente vai ter tratamento eficaz e a gente vai conseguir realmente ir tranquilo para retomar a nossa vida, que não será como antes, tá? Eu acho que a gente está falando, Fernanda, de algo que vai muito além da regulação, da intervenção regulatória do Estado nacional. A gente está falando, de fato, ok, num primeiro momento, nas medidas de enfrentamento na crise, que é aquilo que, numa outra ocasião que eu discutia com a Ingrid, a gente chamava do guerra e do pós-guerra, né? Então, a gente está no momento da guerra, então a gente está no momento do enfrentamento da crise, e no momento do enfrentamento da crise, sim, o Estado Nacional, o órgão público, né, o ente público, ele tem um papel de comandante desse processo que é muito relevante, e ele chama seus aliados. As fintechs comparecem como aliadas, não apenas as fintechs reguladas, não apenas aquelas que estão no perímetro regulatório. É claro que aquelas que já estão no perímetro regulatório, elas se beneficiam por já ter toda a credibilidade de uma autorização, de uma regulação, de um processo de supervisão e já estar, de algum modo, inseridas em toda a infraestrutura operativa que se cria no sistema financeiro nacional. Então, é claro que para elas é mais fácil, mas a gente não está falando apenas delas. Esse enfrentamento da crise, esse momento da guerra, ele envolve todos os agentes econômicos e sim, como bem lembrou a Ingrid, é um momento bastante propício para que a gente aprofunde o diálogo entre setor privado e setor governamental para encontrar soluções que sejam sim adequadas para o enfrentamento da crise, mas que também se perpetuem no pós-guerra, né? Eu hoje escutava um vídeo de uma pessoa que faz parte da AB Fintechs de Hong Kong, o Henri Arslanian, né? Ele tem origem armênia, o Henry. E uma coisa que ele dizia com muita clareza é: ok, nós estamos vivendo um momento extremamente desafiador, isso é fato, né? Uma coisa que eu costumo dizer é: esse é um momento que, no diálogo com as fintechs, a gente tem que relembrar aquela mensagem dos comissários de bordo no avião. Coloque primeiro a máscara em você, porque sim, essa crise está afetando o setor de fintechs de forma desigual. Alguns estão se beneficiando fortemente e outros estão tendo seríssimas dificuldades. Achei muito pertinente um artigo do Bruno Diniz no Estadão nesses últimos dias, em que ele chama a atenção, inclusive, para o movimento de fusões e aquisições no segmento de fintechs. O pessoal lá da AB Fintechs de Hong Kong, a mensagem final foi: se você é uma fintech que está indo muito bem nesse período de crise, veja em que você pode ajudar aquelas que não estão, aquelas que estão exatamente no início da sua operação ou em setores mais afetados. Eu tenho uma perda generalizada de fluxo de caixa nas empresas. Isso afeta, em algum grau, empresas de pagamentos e fintechs de pagamentos. Eu tenho um crescimento absurdo e muito rápido das operações não presenciais. Isso traz risco cibernético, traz risco operacional relacionado à fraude. Eu tenho um incremento importante em inadimplência. Isso traz, de fato, um impacto importante tanto na carteira de crédito já originada, quanto nas novas originações. Eu preciso me ajustar a essa nova realidade. Eu tenho riscos a serem gerenciados para que, de fato, as fintechs sejam parte da solução e não parte do problema. Bom, mas aí você me pergunta, ok, e nessa parte da solução, como é que você enxerga a fintech, especialmente nesse ambiente regulado? O primeiro ponto é: sim, você tem uma atuação de enfrentamento da crise que passa por dois vetores mais relevantes. O primeiro é o da transferência de renda direta, né, com o exemplo do Corona Voucher, e outro é um cuidado, uma atenção especial com o canal do crédito, tá certo? Nessas duas dimensões em particular, as fintechs, especialmente de pagamentos e gestão de moeda eletrônica, as fintechs que são gestoras de contas pré-pagas, eles podem ajudar nesse primeiro lado. E do ponto de vista do crédito, especialmente as fintechs de crédito, mas também aquelas que operam com pagamentos como credenciadoras, têm um papel extremamente relevante a desempenhar. O que a gente enxerga até agora em termos de ação regulatória? Medidas que, de fato, num primeiro momento, são direcionadas para aquelas que são reguladas, mas que já introduzem ideias, introduzem caminhos que poderão ser,
em alguma medida, com alguma preparação, também ampliadas para outras entidades. Mas, de novo, isso não é tão fácil e tão rápido, porque, infelizmente, como o Luiz chamou a atenção, algumas coisas a gente precisa de um trabalho prévio para fazer acontecer. Se hoje a gente consegue ter essa bancarização, essa explosão de bancarização por conta do Corona Voucher, é porque lá atrás a gente já soltou regulação no Brasil, facilitando o processo de abertura de conta digital, entende? Essas coisas não acontecem do dia para a noite, elas precisam de alguma maturação. Então, para as reguladas, mais fácil incorporá-las já nas medidas de enfrentamento à crise. Para as demais é algo viável, mas que depende de alguma construção. E para todas elas, ponto 1, cuidado, coloque primeiro a sua máscara, a gente precisa zelar pela saúde financeira das fintechs, que também são empresas que também estão sendo afetadas pela crise. E ponto 2, vamos pensar no pós-guerra, vamos pensar nesse chamado novo normal, essa nova forma de vivenciar a nossa vida, essa nossa experiência econômica de transações financeiras, transações de pagamento. Muita coisa muda a partir dessa crise, a economia se torna mais digital, a vida das empresas e dos consumidores se torna mais digital, e a gente tem algumas coisas para discutir com o ecossistema de fintechs também, com relação ao aproveitamento dessas oportunidades que aparecem. Eu usei o seu também para viajar na maionese, mas eu espero ter endereçado a sua pergunta. Não, é sempre bom te ouvir, Fábio, porque você sempre amplia a questão e vai bem na linha da minha segunda pergunta, que é exatamente isso, o problema hoje de funding, porque a gente pensa nas fintechs como parte da solução, mas a gente esquece que as fintechs também são pequenas e médias empresas, a maior parte com quadro enxuto. Então, minha segunda pergunta vai exatamente nessa linha. Lembrando que essa parte da sua fala que a gente fala, bom, vamos lançar a mão das fintechs reguladas, a gente tem poucas, né? Não são muitas, e corre o risco, sim, da gente beneficiar algumas em detrimento de outras. E a minha pergunta, o segundo tópico que eu queria ouvir de vocês é justamente entender o desempossamento dessa liquidez para as fintechs, não apenas como parte da solução, mas enquanto destinatárias desses recursos. Então, o que é que eu quero contextualizar aqui? Recentemente, aquela resolução 4784 agora do Bacen permitiu que as SCDs, né, que são sociedades de crédito direto, possam usar recursos do BNDES de forma a adquirir funding para suas operações. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam da medida, se ela endereça o problema das SCDs hoje, a gente tem cerca de 20 no Brasil, e depois queria ouvir um pouquinho de vocês também sobre a proposta da PEC emergencial, colocando uma coisa que já é feita, alguns bancos centrais no mundo já fizeram, que é o Banco Central assumir risco de crédito, né? E que é uma coisa relativamente nova no Brasil. Então, eu queria também ouvir de vocês um pouco a opinião a respeito disso. Agora, especificamente em relação a SCDs, o que é que vocês acharam dessa possibilidade de repasse do BNDES, que a gente sabe que não é uma coisa simples, porque repasse pressupõe você garantir a quem você empresta, né? Então, nesse momento, dado que a gente não tem tempo, SCD não tem balanço, como é que o BNDES ia fazer uma avaliação de crédito das SCDs, né? Quem quer começar aí? Bom, eu posso fazer um panorama geral, o Luiz entra na sequência com a Ingrid. Vamos lá. O que acontece no momento de crise, e nesse particular, essa crise não é muito diferente das anteriores. Existe um processo de aversão intensa ao risco, né? E um processo de flight to quality, ou seja, de busca de qualidade percebida, né? Então, em momentos de crise, por exemplo, os grandes bancos eles tendem a aumentar o volume de depósitos, pessoas saem de fundos de investimento e aplicam em CDBs de grandes bancos. Isso é muito normal, isso é usual em crises, pelo menos nas últimas que eu acompanhei. Nessa perspectiva de aversão a risco, a gente vê uma retração importante dos provedores de funding para as fintechs. E nessa perspectiva, de novo,
não é? Começando pelas reguladas, o Banco Central, com as suas intervenções, procura abrir outras possibilidades. O BNDES foi uma delas, especificamente para as SCDs, e a ampliação também, tanto para a SCD quanto a SCP, dos fundos que podem comprar recebíveis, também vai nessa mesma linha, né? Não apenas FDICs, mas, por exemplo, fundos multimercado, eles também agora podem assumir o risco de crédito das fintechs. Então, a ideia foi essa, de fundamentalmente, pela regulação daquelas poucas que já estão autorizadas, você dá uma sinalização de caminhos possíveis que, obviamente, para aquelas que não são reguladas, podem também abrir possibilidades no seguinte sentido. Olha, as reguladas já têm esse tratamento, por que não as não reguladas terem o mesmo tratamento? Em relação à questão da aquisição de créditos, a regulação é muito clara, né, no sentido de que isso se insere no contexto do Banco Central, exercendo a sua função de emprestador de última instância, de banco dos bancos. Portanto, isso ainda é uma operação restrita às instituições bancárias, né, de acordo com a regulamentação do próprio Banco Central. Nesse momento, a minha percepção, e eu volto a insistir, eu não estou na linha de frente, né, das medidas anticrise que vêm sendo conduzidas pelo Banco Central. A minha visão sempre é a visão de um outsider. Na minha percepção, é muito pouco provável que essa medida, ou esse instrumento de assunção de risco de crédito diretamente pelo Banco Central, pelo menos nesse formato que foi desenhado agora, da letra financeira, ele possa ser adaptado para as entidades não bancárias. É a minha percepção, e aqui eu estou falando totalmente no CPF, tá certo? É porque a coisa foi construída para funcionar na lógica da assistência financeira de liquidez que o Banco Central presta aos bancos, de novo nessa linha de manter ativo o canal do crédito para a sociedade, no bojo de todas aquelas medidas prudenciais que você, de algum modo, já comentou na sua fala introdutória. Eu acho que, assim, do ponto de vista mais macro, é isso que eu queria comentar, mas eu acho que é importante né, eu quero ouvir muito a Ingrid e o Luiz sobre isso, e aí eu acho que vale um pouco para a nossa audiência, a gente tem quase 70 pessoas ouvindo aqui, voltar um pouco no modelo de negócio das SCDs, porque basicamente as sociedades de crédito direto, elas não podem se alavancar, né? Então, como uma instituição financeira normal pega esse depósito lá da poupança popular e empresta esse dinheiro, e assim os bancos acabam criando moeda, o que é uma coisa que poucas pessoas sabem. Então, o que acontece? O modelo o business da SCD é emprestar dinheiro, o capital dela. Então, o que é que acontece em geral no mercado? Como esse dinheiro acaba, né, o capital próprio da SCD, ela acaba vendendo essa carteira de crédito para uma securitizadora. Então, para um FDIC ou um outro tipo de instituição. Como num cenário de crise, elas não têm hoje como se alavancar e não têm tantos recursos de funding, porque ninguém quer colocar dinheiro hoje em dia nesse cenário, não querem colocar dinheiro numa fintech especificamente, uma das medidas que o Banco Central tomou recentemente foi permitir um repasse do BNDES, talvez através de um FDIC ou de uma outra forma de trazer aporte e liquidez para essas fintechs de crédito, que a gente chama, né? Então, eu queria ouvir o que é que vocês acharam da medida, Ingrid, Luiz, da experiência de vocês aí. Bom, assim, como um primeiro passo, eu achei bom, porque é um primeiro passo, né? A gente precisava dar um primeiro passo. Eu só queria contar um pouquinho antes que toda hora que a gente fala que as fintechs, né, o grande mundo das fintechs não reguladas, eu tenho um pouco de receio de como isso soa. E aí eu queria esclarecer que assim, não é que a fintech não é regulada, a gente já tem inúmeras regulações que permitem os modelos de negócio dessas fintechs, que elas não têm licença específica ainda do Banco Central. É importante falar isso porque parece que, na verdade, a gente está desregulada, que a gente opera por aí sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de regra. Na verdade, por exemplo, eu vou falar... Oi?
relação às de pagamentos, as fintechs de pagamentos, você de fato tem aquela dimensão da volumetria, e abaixo da volumetria, teoricamente, você não tem nem sequer a possibilidade de autorizar, nem tem um regramento que se aplique especificamente a elas. É fato que em relação às fintechs de crédito, o que você fala procede, elas não poderiam operar se não operassem ao amparo de algum tipo de regulação. Mas isso não se aplica à totalidade das fintechs e, mais especificamente, em relação às de pagamentos, tem, de fato, essa diferenciação entre reguladas e não reguladas. Exatamente. E não, é só importante falar porque, assim, existem regras, mas não necessariamente eu tenho que ter a licença. Falando especificamente da instituição de pagamento, eu tenho regras a serem seguidas, padrões de regulamentação mesmo a serem seguidos, e eu, de fato, vou entrar com o meu pedido de licença quando fizer sentido, quando eu tiver um risco sistêmico. E aí, falando um pouco também, tirando um pouco o papel da SCD, tá? Especificamente, que aí é uma licença específica que você tem que ter um novo CNPJ para entrar com o pedido, então tem que ser um CNPJ novinho que ainda não tem uma operação interna, e é aquilo que você falou, você só consegue, de fato, emprestar aquilo que está integralizado no seu patrimônio líquido, e aí depois você alavanca através de um FDIC ou de uma debênture securitizada. Muitas das fintechs de crédito que hoje operam, a entidade fintech de crédito pode também ser enquadrada muitas vezes numa instituição de pagamento que não pode emitir a CCB, que é o título de crédito, e aí essa estrutura passa por uma instituição financeira. Então eu faço uma parceria, uma prestação de serviço que uma instituição financeira presta para mim. E aí esses títulos de dívidas que são emitidos pela instituição financeira parceira, que são encapsulados dentro de um FDIC ou securitizados, né, através de debênture. Então é importante passar a mensagem só que, por mais que eu não tenha muitas vezes licença, não é porque eu não quero ter licença, porque às vezes não se justifica pelo meu volume financeiro, pelo meu tamanho. Mas existem regras e assim, para uma fintech principalmente, você ter qualquer problema, não só problema de liquidez, mas problema também, por exemplo, de prevenção à lavagem de dinheiro, qualquer problema de compartilhamento de dados que aconteça na fintech é fatal. Então, muitas vezes, há uma preocupação quase esquizofrênica das fintechs em não deixar nenhum problema acontecer, e o fato de nascerem tecnológicas ajuda muito. Mas só queria compartilhar um pouco disso, porque muito se fala agora sobre essas fintechs, que são a grande maioria. Então, hoje a gente tem, se eu não me engano, a última vez que eu olhei 18 SCDs, não é a maioria das fintechs. Então, só na associação a gente tem aproximadamente 400, fora as que não são associadas, que a gente acredita que gira em torno de 800 fintechs. Elas seguem muitas regras, obviamente, as que a gente considera sérias e que, de fato, estão fazendo um bom trabalho no mercado. Não, perfeito o disclaimer, é isso aí. Especialmente com relação às medidas, como eu falei, é um primeiro passo, é super importante, é mais fácil para o regulador fazer medidas que estejam sob o seu olhar, né, sobre aquilo que ele entende, aquilo que ele vê, aquele modelo de negócio que ele já validou e está lá dentro do guarda-chuva dele. Então, precisava acontecer, foi muito, muito bem feito. O que a gente está tentando buscar agora é estender essas medidas para 99% das outras fintechs que tem no mercado, sejam elas de qualquer tipo. Então, também é importante falar que a gente tem vários tipos de fintech, então essa separação é super importante, como o Fábio falou. A gente tem fintech de pagamento, que é o maior número hoje de fintechs que a gente tem são as fintechs de pagamento, e aí eu incluo as carteiras digitais, contas de pagamento, adquirência. A gente tem, num segundo lugar de número de fintechs, essas fintechs de crédito também, que podem incluir as SCDs, mas existem outros modelos de negócio. Então, essas são as fintechs mais representativas, mas a gente tem várias outras. Eu vou me ater só essas duas, porque, de fato, são as que eu vejo que podem ter mais atuação nesse momento. O que a gente pede, por exemplo, para o regulador, a gente escreveu uma carta aberta também para a própria Caixa Econômica, e a gente já teve também algumas conversas nesse sentido. Muitas vezes, não é apenas a injeção de liquidez que eles já estão minimamente planejando com as SCDs, através de compra dessas cotas, desses FDICs ou das debêntures securitizadas.
A gente nem sabe, sendo totalmente transparente, a Ingrid falando, se o Banco Central pode fazer isso, mas através de uma outra entidade, como o Tesouro Nacional, injetar liquidez para isso virar empréstimo no final do dia. Mas também as de pagamento, né? Como é que a gente usa esse braço de pagamento, de wallet, de conta digital, para bancarizar e, consequentemente, fazer os recursos chegarem a quem deveria chegar. Uma das coisas que a gente pediu e que a gente está demonstrando que poderia ajudar de uma maneira ou de outra é nem utilizar a fintech só como repassadora de recursos, porque eu entendo que tem todo esse risco e, como instituição financeira, acho que todo mundo tem o seu apetite a risco. Em momento de crise, pandemia global, o apetite normalmente ele diminui e fica receoso até a gente entender o que está acontecendo, e está todo mundo tentando entender o que está acontecendo. Acho que ninguém tem uma resposta 100% correta, mas ser meio, e de que maneira que a fintech pode ser meio? Dá exemplo de novo da fintech de crédito. Por que não a fintech ser uma geradora de lead? Já que a gente tem toda essa digitalização, a gente consegue analisar os documentos muito mais rápido, todos os dados, ter essa rapidez de processamento muito grande, ela pode ser uma grande geradora de leads para instituições financeiras, porque aí você inclui as fintechs de fato, você consegue ampliar o leque de atuação das instituições financeiras, sejam elas muito grandes, as Big Four que a gente fala, Big Five, ou as menores, que também estão sofrendo, porque elas naturalmente não têm, muitas vezes, uma estratégia de varejo. E a fintech pode ser essa estratégia de captação dessas solicitações, de análise, de enviar todos esses dados já minimamente processados para que essas linhas sejam disponibilizadas direto para os clientes. Então, basicamente assim que a gente, inclusive, mandou para o Banco Central como eu transformo a fintech no marketplace de crédito. Então, pega os seus dados, pega todas as suas informações, você solicitante do crédito, seja pessoa física ou jurídica. Eu faço todo esse processamento, obviamente, que mediante um FII, um pagamento de uma taxa, alguma coisa acordada entre as partes, e aí eu simplesmente disponibilizo isso para a instituição financeira que tem aquele apetite, que tem que quer, de fato, aquele empréstimo, que quer disponibilizar aquele empréstimo. Então, obviamente, tem risco e poxa, eu seria super leviana se eu não falasse sobre, levantasse os riscos que existem, mas tem oportunidade também da gente disponibilizar mesmo os recursos que já estão nas instituições financeiras sem passar, o recurso não precisa passar pela fintech, mas a fintech, de uma maneira ou de outra, sendo atuante e ampliando através da sua parte tecnológica o acesso a crédito. Então, as medidas elas precisavam acontecer, elas foram muito bem feitas, e o que a gente está buscando agora é tentar incluir outras fintechs nessas medidas, que eu acho que é o grande desafio, mas estamos aqui para isso. Luiz, quer complementar? Acho que só dizer um pouquinho, né, sobre a SCD e a questão do Bacen. Acho que a gente ainda vai ver como que isso vai se desenrolar. Não é uma coisa que, até onde eu saiba, é uma opinião minha, né, não da Acreditas, pessoal, de que o BNDES sempre foi focado em B2B, né, em PJ. Ele não tem experiência com B2C, que é o foco da maioria das fintechs. Então, como que vai ser analisado esse crédito? Tem várias partes operacionais ainda que estão pendentes, até onde eu saiba. Tudo bem, tem essa resolução nova que permite utilizar esses recursos do BNDES, mas até onde eu saiba nada de fato se concretizou, né? Isso está sendo tudo estudado, porque acho que tem uma dificuldade operacional, né? E aí são dois entes reguladores, né? Assim, ou regulados, ou estatais, que não só o Bacen, mas como o BNDES, né? Que tem o seu procedimento próprio. Não está claro também como que você vai se cadastrar no BNDES, né? Por exemplo, se basta você já ser cadastrado no Bacen, isso já bastaria, né? Porque você já tem todo um cadastro lá, você precisaria fazer um novo cadastro no BNDES. Enfim, tem N questões, acho que operacionais, para ver como isso vai se concretizar. Mas, de fato, o funding é uma parte importante, né? Todas as fintechs, né? Mas especialmente na SCD, né? Para quem não sabe, o Bacen, depois de um período, vamos dizer, até quase de sandbox, né? De teste, assim, com as fintechs operando basicamente como correspondente bancário de instituições financeiras, ele permitiu dois tipos de sociedades, né? A sociedade de empréstimo entre pessoas, que é o peer-to-peer, né? O marketplace,
e a SCD, que é a Sociedade de Crédito Direto, que, como a Fernanda explicou, é a que faz empréstimo com capital próprio. E aí a gente cede esses créditos que a gente gera para mercado secundário, um CRI, ou enfim, alguém que esteja com apetite de comprar, né, algum instrumento, algum veículo. E nesse mercado secundário, nessa pandemia, ele basicamente fica parado, né? Até por isso a necessidade de uma intervenção, às vezes, não só o Banco Central tem feito para grandes bancos de liberar liquidez, né? E o percentual de dinheiro que precisa ficar no Banco Central, né, para garantia, mas dessas medidas alternativas que talvez, assim, quando as normas foram criadas, ainda não tinha sido pensado em como que seria aliviado, né, no cenário de pandemia, para as SCDs continuarem a emprestarem, né? Que é importante, como a Ingrid disse, que, via de regra, o apetite é um pouco maior, né? Nesse período de pandemia, talvez acessar pessoas que outras instituições não tenham apetite, né, para acessar, ou às vezes nem tenham relacionamento, né? Como a gente conversou no começo, de muitas fintechs terem o foco B2C, né? Então tem relacionamento com aquelas pessoas pequenas que às vezes não estão cobertas pelas medidas de pequena e média empresas, né? Ou de empréstimos que estão sendo liberados assim com um foco específico em algum segmento, né? Então acho que eu vejo que assim que é importante, mas ainda a gente precisa ver as cenas dos próximos capítulos para ver como que isso se daria na prática. Uhum. Não, a gente já tem assim uma série de perguntas e eu também aviso a todo mundo, quem quiser fazer pergunta pode usar o Q&A aqui embaixo do Zoom. E o último tópico que eu queria trazer antes de ir para perguntas das pessoas é saber a opinião de vocês sobre a MP 930 agora, também recentemente, né, que a gente viu estabelecendo uma maior proteção ao destinatário final do fluxo de pagamento, né, segregando o patrimônio. Então, eu queria saber um pouco de vocês sobre a eficácia da medida, se de fato ela tem um condão de assegurar o recebedor final tem acesso aos recebíveis e um quadro de possível inadimplemento de alguém da cadeia. Como vocês enxergaram nesse momento de crise essa medida? Fábio, aí pode começar por você, aí foi o primeiro da última rodada. Assim, essa questão da 930, mais especificamente naquele aspecto em que ela trata do mecanismo de repasse, isso é mais uma daquelas questões que já vinham sendo discutidas há muito tempo, né? Era uma mudança estrutural que a gente já gostaria de introduzir no sistema e que se tornou mais premente no momento de crise, por isso foi endereçada via MP. Ela tem algumas consequências. Primeiro, sim, ela traz mais segurança, teoricamente, para o usuário final recebedor, né? Então, teoricamente, se a credenciadora tiver problema, se ela quebrar, o usuário final recebedor não vai ter prejuízo, porque aquele conjunto de recursos disponível para a transação de pagamento, ele passa a ser considerado patrimônio separado, ele não vai ser afetado, teoricamente, pela quebra da credenciadora. Claro, aqui, de novo, a gente tem que diferenciar aquelas que são autorizadas a funcionar, reguladas diretamente e supervisionadas. Para essas eu tenho um grau de segurança maior sobre a blindagem desses recursos em relação àquelas que estão abaixo da volumetria, abaixo da linha do radar. Esse é um efeito mais direto, né? Você tem uma série de consequências aí que podem ser bastante benéficas nesse momento de crise, especialmente, mas que também trazem uma mudança estrutural que vai ser benéfica para o sistema ao longo do tempo. A primeira delas, e que é citada na exposição de motivos, é especificamente a revisão do sistema de gestão de riscos dos próprios arranjos. Teoricamente, eu tenho já a blindagem desses recursos, eu posso ser menos exigente na minha definição de garantias para os entes que participam daquele arranjo. Então, isso já pode trazer um benefício imediato em liberação de liquidez, né? Redução de custo associado ao aporte dessas garantias. E isso também pode, subsequentemente, ter um impacto importante até mesmo em tratamento regulatório no que diz respeito à regulação prudencial. A gente não pode esquecer que os mundos da instituição financeira e da instituição de pagamentos, eles são muitas vezes combinados. Você tem IP que controla a instituição financeira que controla a IP. E nessa perspectiva, como a gente tem uma regulação prudencial em bases consolidadas, você sempre corre, eu não diria corre o risco, você de fato tem esse efeito hoje, que em muitas situações você tem
a exigência de Basileia sendo aplicada a saldos que são concernentes a transações de pagamentos. O que, enfim, termina sendo algo fora do contexto, porque eu estou tratando como intermediário financeiro alguém que é um intermediário de pagamentos. Então, pode acontecer também, como efeito subsequente dessa mudança do repasse, e aí a gente vai precisar acompanhar as medidas do... Desculpa. Estou te ouvindo. Não. Eu não sei. Mas, enfim, o que a gente vai precisar ver é isso, porque você pode ter um ajuste da regulação prudencial, em algum grau, liberando capital das instituições financeiras, dos conglomerados que trazem instituição financeira e instituição de pagamento. Você libera capital e, com essa liberação de capital, você de novo viabiliza o canal do crédito, você de novo viabiliza que aquele capital que antes estava talvez inadequadamente alocado para um saldo de transação de pagamento, ele passe a suportar uma exposição a risco de crédito. Então, essa MP 930, ela trazendo o mecanismo de repasse, ela traz impactos imediatos de maior segurança dos agentes econômicos nesse momento de crise, e ela pode trazer consequências a médio e longo prazo que sim vão ser ainda mais benéficas em termos de alocação ótima de recursos no nosso sistema. Perfeito. Ingrid e Luiz, querem comentar o que é que vocês acharam da medida? Eu não tenho nada a adicionar, o Fábio foi bastante pertinente nos comentários. O único ponto que eu queria comentar é que, assim, várias coisas que estão acontecendo agora, para as MPs, essa possibilidade de DSCD ser repassadores de recursos do BNDES, elas já estavam sendo discutidas, tá? Então, é só para complementar que, assim, nada, pelo menos do que eu estou vendo, né? Nada do que está sendo implementado, das medidas que estão saindo, são medidas que foram pensadas de um dia para a noite. Todas elas vêm sendo estudadas há muito tempo, discutidas, estudadas, e agora o que eu sinto é simplesmente que acelerou esse processo por uma necessidade emergencial. Mas todas elas já vêm sendo construídas, estão muito bem embasadas, levando em consideração os riscos, mas que agora, pela situação, que já é um pandemônio, eu costumo falar, né? Uma pandemia, um pandemônio, elas foram aceleradas. Então, eu confio muito nas especificidades técnicas que estão saindo, porque não são coisas de um dia para o outro. Obviamente que quando implementado a gente entende como é que isso impacta, né? Mas só é importante falar que nada está sendo, não está saindo de maneira ansiosa. O Central e os demais reguladores, eles vêm estudando isso há bastante tempo. E algumas coisas já eram pedidos do próprio mercado, né? A exemplo da emissão de cartão de crédito, para SCD, enfim. Outras pautas que já estavam na mesa há muito tempo, né? Luiz também enxerga essa MP 930 também como um pouco mais de proteção para o usuário final, recebedor Sim, eu vejo como positiva, acho que até na verdade era um gap, né? Não é que na verdade permitia antes, né? Ela era um pouco silente sobre esse ponto, né? Então acho que é bom que traz mais clareza para como que vai operar, mas principalmente como a Ingrid falou, essas medidas que estão sendo tomadas, elas já eram demandas, né? Tanto a SCD poder fazer cartão, quanto até novas alternativas de funding, né? Inclusive de você não necessitar sempre estruturar de uma forma super tradicional um FDIC, né, e às vezes direto com o investidor qualificado, né, tinha algumas demandas que já vinham sendo feitas. E aí, no caso específico da MP 930, é sempre bom lembrar, né, dado o cenário político, que ela ainda precisa ser convertida, analisada, para ela não ser que nem a gente teve o problema na reforma trabalhista, né, há um pouco tempo, que foi aprovada nas duas casas e que ia ter uma MP para corrigi-la, né? Ela só perdurou ali pelo tempo que ela pode valer e no final ela caiu, né? Então acho que é uma medida importante, mas que ela precisa ficar de pé depois, né? E como a Ingrid disse, não foi criada do dia para a noite, é uma coisa que já vinha sendo analisada, mas a gente precisa aí também que ela se torne duradoura, né? E entre em vigência total. Tem uma pergunta aqui que eu já vi que o Fábio respondeu especificamente para o Edson, que está nos assistindo.
que eu acho que vale muito a pena a gente fazer. Vou pegar essa pergunta aqui dentre algumas que nos enviaram, que é o seguinte: Fábio, certamente as fintechs, por serem nativas digitais, podem chegar mais rapidamente ao mercado. Entretanto, como mitigar o risco de um intermediário? Mesmo que os recursos possam ser distribuídos como crédito, o risco que uma fintech aporta no processo não pode ser deixado de lado, concorda? E aí, Fábio, eu queria que você respondesse para todo mundo que você escreveu aqui para o Edson, especificamente. Tá, né? Eu procurei responder para todo mundo, eu pensava que ia ficar disponível, mas tudo bem. Bom, parte da resposta eu já comentei anteriormente, quer dizer, esse mecanismo do repasse que é ampliado na MP 930 também para o arranjo do tipo pós-pago, por cartão de crédito, por exemplo, ele já mitiga uma parte desse risco que o Edson está levantando, porque o ponto do Edson é, ok, as fintechs também podem quebrar. Então, as fintechs também podem representar risco para o cidadão brasileiro. E isso é verdade, claro que isso é verdade. A MP 930 ela mitiga um bocado desse risco em relação ao pós-pago, ao arranjo pós-pago, ao arranjo do cartão de crédito, focado muito nesse caso aqui, não apenas nos emissores, mas também nas credenciadoras, né? Eu estou falando das adquirentes e, teoricamente, também das subadquirentes, porque a MP 930 ela abarca todo mundo, as que estão acima e abaixo da volumetria. Claro, aquelas que estão abaixo da volumetria não têm a nossa garantia de supervisão do Banco Central do Brasil, né? Então, você tem uma camada de proteção menor, mas ainda assim você tem juridicamente essa proteção dos recursos de pagamentos como patrimônio separado. Então, a MP 930, ela de algum modo mitiga esse risco nas fintechs de pagamentos. E em relação às fintechs de crédito, veja, mesmo com as possibilidades de alavancagem, entre aspas, que a norma do Banco Central permite, que é fundamentalmente aquela associada ao skin in the game, a cota subordinada que a fintech assume, ainda assim uma alavancagem muito pequena. Então, a empresa ela representa riscos para terceiros quando ela usa os recursos de terceiros e os coloca em risco. Então, um banco ele capta depósitos e empresta. Se ele não recebe o empréstimo que concedeu, porque concedeu mal, ele não vai ter dinheiro para honrar os depósitos. Só existe esse risco quando a empresa de fato se alavanca. Como a nossa regra ela limita gravemente a alavancagem, tanto a nossa regra quanto o modelo de negócios que usa de outras regras, como, por exemplo, o correspondente bancário, nessa perspectiva, a fintech de crédito ela representa baixíssimo risco para o mercado, um risco que a gente pode considerar realmente pouco significativo e, objetivamente, ela mais assume risco do que representa risco, né? Exato. Isso é nesse conceito de crescimento da inadimplência. E se você me permite, tinha uma outra pergunta que dizia a respeito a essa questão de proteção das fintechs contra níveis elevados de inadimplência. Inadimplência, sim. E na pergunta, o colega ele traz uma afirmação de que a liberação de compulsório, ela de algum modo ajuda a proteger contra a inadimplência. Não necessariamente. Aliás, não é isso. Não é para isso que a liberação de compulsório existe. O que acontece é a inadimplência, que é uma inadimplência que tem uma componente conjuntural muito intensa, essa inadimplência ela traz também um impacto na geração de caixa dos próprios intermediários financeiros. Então, o banco emprestou, esperava receber. Veio a crise, veio o isolamento social, as medidas de isolamento social, houve perda de geração de caixa por parte dos clientes dos bancos, a liberação de compulsório e todas as medidas do Banco Central que aportam liquidez no mercado, em última análise, elas dizem, eu vou te liberar o recurso que já é teu e que estava disponível aqui, para que você, de fato, tenha fôlego não apenas para aguentar essa frustração de fluxo de caixa que você esperava ter, porque os seus clientes não vão pagar, mas também viabilizar o apoio do sistema financeiro à economia real, prorrogando vencimentos, renegociando operações e assim por diante. Então, na verdade, não houve nenhuma medida do Banco Central que protegesse contra a inadimplência. Houve medida que apoiasse o sistema financeiro nessa sua função de apoiar a economia real, renegociando créditos, redefinindo vencimentos,
abrindo espaços para a carência de pagamentos que haviam antes sido contratados. É claro, de novo, que isso vai se aplicar para as entidades que são diretamente reguladas. No caso da liberação de compulsório, isso afeta mais especificamente os grandes bancos, que são aqueles que têm mais recursos depositados. Para os pequenos e médios, você tem uma nova rodada de DPGs, que são possibilidades de captar recursos no mercado com a garantia de FGC, um depósito com garantia especial. E para as fintechs, toda essa abertura de novas fontes de funding que a gente tem, de novo, para suportar essas entidades nesse período atípico de frustração de fluxo de caixa e permitir que elas apoiem a economia real também pelo canal do crédito, não negativando e não executando garantias por inadimplemento nesse primeiro momento. Tá bom? Mas, de novo, para aquelas que não estão no perímetro regulatório direto, não existem, até onde eu consigo enxergar, medidas que, de fato, protejam fintechs contra elevados níveis de inadimplência. Isso é uma das consequências da crise, é algo do pós-guerra, é uma das contas que a gente vai ter que pagar no pós-guerra, que a gente vai ter que conviver, sim, até porque uma parte dos agentes econômicos não vai sobreviver. Pessoas perderão emprego, já perderam, empresas quebrarão pelo Brasil afora. Então, as pessoas que perderem emprego, as empresas que de fato não conseguirem se levantar, elas vão sim pressionar os índices de inadimplência. E isso já está na conta. A gente tem que trabalhar para vivenciar esse período e, de algum modo, suportar esses nossos cidadãos nesse período de recuperação. É o Brasil que vai ter que recuperar, os agentes econômicos vão ter que, de novo, também se levantar. Só queria fazer uma provocaçãozinha, uma pequena provocação, para deixar o ambiente mais animado. Não só fintechs podem quebrar, como bancos também. Então, agora a gente vai testar se os mecanismos internos das instituições financeiras diretamente reguladas, e todos esses agentes diretamente regulados, se de fato todas as proteções que são faladas, que são feitas, até todas as previsões, PDD e modelos de análise de crédito, se elas aguentam um tranco. Porque é uma coisa que ninguém esperava. Não tem como não existe nenhuma pessoa física, nenhuma pessoa jurídica, ente regulado ou não regulado, que possa garantir com absoluta certeza que estava preparado para isso. Não estava e não deveria estar, porque, na verdade, é um ambiente completamente fora daquilo tudo que a gente já imaginou para a própria vida, inclusive. Então, eu faço um paralelo, por exemplo, com a rede de saúde, né? Poxa, eu não vou nem entrar no detalhe se está bom, se não está bom, mas que elas não estavam preparadas, claro, em lugar nenhum do mundo estaria preparado, porque o que a gente está passando é uma coisa que vai além do esperado, além do previsível e além do planejado. Então, eu acho que as fintechs correm esse risco inerente de serem pequenas e médias empresas no Brasil, mas as instituições todas também estão dentro desse risco, e aí a gente vai validando se tudo que a nossa política econômica no sentido de sistema vai ser efetivo ou não. Então, as instituições financeiras também estão correndo esse risco, sabe? Já que houve a provocação, deixa eu responder a provocação. Claro que sim. Falei que as fintechs podem quebrar porque essa foi a pergunta. Os bancos podem quebrar, as empresas podem quebrar, o Estado pode quebrar, o Estado vai quebrar, né? Quer dizer, a nossa estimativa para déficit a cada dia ela é recalculada e, de novo, isso vai ser conta que a gente vai ter que pagar ao longo do tempo. Agora, uma coisa que eu posso comentar em cima da sua provocação é que, de fato, uma das lições que essa crise nos traz é que, por mais que a gente não conseguisse antever o tamanho dessa pandemia, existe uma sensação geral de que a gente tem que se preparar melhor para situações difíceis. Isso, inclusive, nas pessoas físicas. Quando a gente fala em oportunidades para as fintechs, uma coisa que muito tem se discutido é a importância, nesse novo cenário, das fintechs de investimentos e de agregação financeira, porque as fintechs têm um papel a desempenhar ajudando a população a ter melhor saúde financeira, saber poupar mais.
E nessa perspectiva de se preparar mais para situações difíceis no futuro, sejam elas associadas a um vírus ou qualquer outra razão, o que eu posso dizer para você em função dessa provocação é que, de fato, hoje a gente está comprovando que uma série de medidas que foram tomadas em resposta à crise de 2008 hoje estão nos ajudando. Parte das medidas prudenciais que o Banco Central adotou nos últimos tempos, né, nas últimas semanas, ela diz respeito à utilização de colchões de segurança que foram formados tanto em termos de capital quanto em termos de liquidez. Quer dizer, a crise está trazendo, de fato, uma confirmação de que valeu a pena ser mais rigoroso lá no passado e, mesmo em condições favoráveis, exigir a constituição de colchões de proteção, tanto de capital quanto de liquidez, porque agora que chegou a crise, é exatamente em cima desses colchões que a gente está trabalhando. Acho que essa é uma lição que a gente tira dessa crise e que vale, sim, para toda e qualquer pessoa jurídica, seja ela fintech, seja ela no serviço financeiro ou não, e serve também para as pessoas físicas. Nós também, como pessoas físicas, que tivemos sim perda de renda, eu tive perda de renda familiar na minha realidade por causa da crise, é importante sim manter colchões de segurança e se preparar para situações difíceis, estejam elas associadas à pandemia ou não. Bancos podem quebrar, fintechs podem quebrar, empresas podem quebrar, pessoas físicas podem quebrar, tá bom? Espero que pelo menos os bancos e as fintechs não quebrem em função de toda esse conjunto de regras prudenciais que a gente tem tão diligentemente construído e observado no nosso país. Gente, a gente poderia ficar falando aqui horas sobre esse tema, porque é um tema que toca a vida de todo mundo, né? Mas eu só queria encerrar uma pergunta super rápida que fizeram para a Ingrid. Qual foi o pedido realizado pela BFintech à Caixa? Especialmente porque a gente vê muita resistência, a gente viu muita resistência dos bancos públicos em lançar a mão das fintechs nessa questão agora com a pandemia. E aí me perguntaram aqui qual foi o pedido, essa carta aberta que vocês fizeram. Não sei se tem a ver com a questão do correspondente digital, só para a gente finalizar. Não, claro, de maneira bem sucinta também, para não estender muito. Não, só falar que adoro as discussões com o Fábio, gente. Não poderia ficar todo mundo fica horas aqui fazendo várias provocações, porque são ótimas. Eu sempre saio com um monte de aprendizado. Mas a carta, especificamente essa carta que a gente mandou para a Caixa, tem a ver com o Corona Voucher. Então, não foi uma carta única exclusivamente da BFintech, a gente fez isso a muitas mãos. Então, a gente tem parceria com o IBMEC Rio, com o Orphan Million, que é uma instituição que busca impacto social através de projetos inovadores, e com a Mastercard Global. Então, a gente fez isso a 4 mãos, que, na verdade, é um pedido para incluir as fintechs nessa questão de bancarização para o Corona Voucher, especificamente para o Corona Voucher. Exato. Então, como a gente utiliza... E assim, como eu falei, a gente tem muita fintech de pagamento que, nesse momento, especialmente PF e EPJ, a gente já tem fintechs maduras para essas duas verticais. Como que a gente inclui para facilitar esse acesso? Então, a gente está sentindo, pelo menos eu posso falar como pessoa física, eu tenho acompanhado todas as notícias e a gente está sentindo uma dificuldade, até pelo tamanho da demanda, de você responder rapidamente às análises desses pedidos, bancarizar o aplicativo, como é que você faz para utilizar, como é que vai ser, abre, não abre, trava, não trava. Então, é aquele negócio, né? Se você conta com a ajuda de quem nasceu tecnológico, a gente pode ver uma resposta maior para a sociedade. Então, a nossa preocupação com aquela carta, e foi uma tentativa de nos colocar à disposição, a gente consegue ajudar, conta com a gente pode fazer um mutirão e pensar em alternativas utilizando as tecnologias que já existem nas fintechs para fazer esses recursos chegarem a quem está precisando. E, poxa vida, é um momento que é muito alarmante para você se preocupar o tempo todo com os riscos, assim. Então, os riscos, eles vão acontecer, os problemas, né, eles vão acontecer, já estão acontecendo. Mas se a gente não tem uma resposta rápida e não conta com a ajuda das pessoas, das entidades, das empresas, vai ser muito pior.
Então, eu acho que nesse primeiro momento, tem gente morrendo de fome. É basicamente isso. Tem gente morrendo de fome, tem gente que tá passando condições, assim, muito ruins, miseráveis. Então, acho que é um risco que a gente pode tomar para tentar minimamente chegar, para tentar fazer com que esses recursos cheguem mais rápido. Então, essa carta aberta foi pedindo ajuda para a gente poder oferecer ajuda. Então, deixa a gente ajudar, por favor, de alguma maneira, com o nosso expertise, para tentar levar comida para casa das pessoas. É basicamente isso. Não, aí, Fernanda, se eu puder só complementar uma coisinha, rapidinho. Acho que é super importante esse ponto, porque teve até uma matéria que saiu na Folha esses dias de uma cidade que estava com quase 80% de adesão ao isolamento, que no fim de semana que anunciaram, né, o Corona Voucher, teve filas na Caixa e tal, e aglomeração, né? Então, assim, no mundo do século XXI, a gente tem que pensar em formas, e aí tem até formas já, entre aspas, reguladas, né, de algumas fintechs atuarem como correspondentes bancários, talvez da Caixa, enfim, de você tentar digitalizar esse processo para as pessoas não aglomerarem, né? E aí entra também numa questão que eu tinha comentado no começo, de a gente aproveitar, acho que a gente tem essas medidas, como a Ingrid falou, emergenciais, que o dinheiro precisa chegar para quem está precisando, né? Está passando fome, mas como o Fábio falou, de essas medidas ficarem para depois, né? Então, a gente reativar o debate de como, né, essa parte tecnológica pode ficar mais no dia a dia pós-Corona Voucher, né? Pós-crise, né? Então, como que a Caixa pode, né, atender de forma mais digital, estar mais integrada com o cidadão, né? Se as fintechs podem ser um meio, né, para atuar nessa crise, mas mesmo a Caixa, né, como ela é um ente público, agindo em nome de um ente público, ela deveria ter formas de integrar com outras bases públicas para poder, né, ou de entes regulados, né, que não necessariamente são públicos, mas já são regulados, né, as SCDs são um caso, os bancos são outros, financeiras são outros, de ela poder pegar dados do meio, do ambiente, né, regulado já, e para poder acessar essas pessoas que às vezes já têm uma conta digital, uma conta de pagamento. Né? Sei que tem questões regulatórias, né, problemas, mas para esse dinheiro de fato chegar. Né? Com certeza. E aí eu vou encerrar, inclusive, o nosso webinar falando uma coisa que os economistas têm dito muito, assim, que eu tenho acompanhado, é para a gente tentar usar também a palavra renda básica emergencial ao invés de Corona Voucher, justamente para que esse benefício ou a discussão em torno desse benefício se perpetue para um quadro após a pandemia, né? Para a gente, de fato, pensar em uma forma melhor de cidadania financeira para todas essas pessoas que estão na informalidade no Brasil, que nada menos são do que 40% da população, né? Então é isso, gente. Super obrigada pela disponibilidade de vocês, pelo tempo, esse debate super rico, que renderia aqui mais horas a gente falando. Com certeza a gente vai falar outras vezes. O Fábio, todo o seu conhecimento, anos de supervisão bancária no Banco Central, hoje falando só como economista e professor. A Ingrid, uma das maiores associações de fintechs do Brasil, o Luiz na Acredita, essa plataforma digital gigante, foi super rico e a gente agradece muito, eu em nome do Felsberg Advogados, e agradecemos muito a presença de vocês hoje, a disponibilidade de tempo para falar com a gente. Tá bom? Super obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos. Boa noite a todos e desculpa se a gente não conseguiu responder todas as perguntas. Depois a gente tenta fazer isso por e-mail ou por Com certeza, a gente vai falar mais e mais aí, Fábio. Não vai parar aqui. Obrigado. Tá bom? Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau.